Imagine o porto de Nápoles em julho de 1944. A guerra está no auge. A Itália é um campo de batalha sangrento, onde alemães e aliados se destroem mutuamente há meses. E então, em meio ao caos, algo completamente inesperado acontece. Um navio de transporte americano atraca no cais. As escotilhas se abrem, e do porão emerge algo que nenhum italiano jamais havia visto. Soldados negros, mulatos, brancos, indígenas, todos falando uma língua estranha e musical que não era inglês, não era francês, não era nada que alguém conhecesse. Eram 25 mil brasileiros. Um exército tropical vindo de um país que a maioria dos europeus mal sabia localizar no mapa. Os estivadores italianos pararam de trabalhar. As crianças apontaram. As mulheres se perguntaram de onde vinha aquela gente. E quando os soldados começaram a desembarcar, carregando equipamento velho, uniformes desajustados e fuzis que pareciam ter sobrevivido à Primeira Guerra Mundial, a reação foi de descrença total. Estes são soldados? Eles vêm lutar contra os nazistas? Com essas armas? Os italianos, acostumados com as tropas britânicas impecáveis e os americanos bem equipados, simplesmente não conseguiam acreditar que aqueles homens vindos do outro lado do Atlântico fossem capazes de enfrentar a máquina de guerra alemã. Mas o que os italianos não sabiam é que aqueles 25 mil brasileiros carregavam algo muito mais poderoso do que equipamento moderno. Eles carregavam raiva. Raiva de terem sido subestimados. Raiva de terem sido mandados para a guerra como carne de canhão. E raiva de representarem um país que o mundo inteiro via como irrelevante. Este dossiê investiga a história épica e pouco contada de como o Brasil mandou um exército para a Europa, de como esses soldados foram ridicularizados e desprezados, e de como eles transformaram essa humilhação em glória através do sangue, do frio e da teimosia brasileira. Esta é a história da Força Expedicionária Brasileira. Esta é a história de como a cobra fumou. Para entender por que a chegada dos brasileiros causou tanto espanto, precisamos voltar alguns anos. Em 1942, o Brasil estava oficialmente neutro na Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas, ditador desde 1930, jogava um jogo perigoso, flertando tanto com os aliados quanto com o eixo. Ele admirava Mussolini e Hitler, tinha simpatia pela estética fascista e o regime brasileiro era, em muitos aspectos, uma imitação tropical do corporativismo italiano. Mas Vargas era, antes de tudo, um pragmático. E ele sabia que o Brasil dependia dos Estados Unidos muito mais do que dependia da Alemanha. A decisão brasileira de entrar na guerra não foi ideológica, foi econômica e geopolítica. Os alemães afundaram navios mercantes brasileiros no Atlântico. Submarinos e U-boats torpedearam cargueiros que transportavam café e borracha. Centenas de civis morreram afogados. A população brasileira, até então indiferente à guerra europeia, entrou em fúria. Manifestações explodiram no Rio de Janeiro e em São Paulo. O Brasil não pode ficar de braços cruzados. Vingança pelos nossos mortos. A pressão popular forçou Vargas a agir. Em agosto de 1942, o Brasil declarou guerra ao eixo. Mas declarar guerra é fácil. Lutar é outra história. O Brasil não tinha um exército moderno. Não tinha tradição militar recente. A última guerra que o país havia travado de verdade foi a Guerra do Paraguai. 70 anos antes, um conflito brutal e sangrento que ninguém queria lembrar. O exército brasileiro de 1942 era uma força de papel. Equipamento obsoleto, pouco treinamento, nenhuma experiência de combate. Mandar tropas brasileiras para a Europa parecia uma ideia absurda, mas os Estados Unidos tinham outros planos. Washington queria que o Brasil participasse da guerra. Não tanto pela capacidade militar brasileira, mas pelo simbolismo. Se um país da América Latina lutasse ao lado dos aliados,
Isso fortaleceria a narrativa de que a guerra era uma cruzada global pela democracia, e não apenas um conflito entre potências europeias. Além disso, o Brasil controlava recursos estratégicos cruciais: borracha da Amazônia, ferro de Minas Gerais, bases aéreas no Nordeste para patrulhar o Atlântico Sul. Roosevelt pressionou Vargas. E Vargas, sempre calculista, aceitou. Mas com uma condição: os americanos teriam que equipar, treinar e transportar as tropas brasileiras. O Brasil entraria na guerra, mas os Estados Unidos pagariam a conta. Foi assim que nasceu a Força Expedicionária Brasileira. A FEB foi criada em 1943 com a missão de enviar tropas para lutar na Itália. Inicialmente, Vargas prometeu enviar uma divisão completa, cerca de 25.000 homens. Era uma promessa ousada para um país que nunca havia mobilizado tropas para além das próprias fronteiras em uma guerra moderna. O recrutamento começou, e aqui começaram os primeiros problemas. O Brasil é um país continental, um país de contrastes brutais. O soldado que vinha do sertão nordestino nunca havia visto uma montanha. O soldado que vinha de Minas Gerais nunca havia visto o mar. Muitos dos convocados eram analfabetos. Muitos nunca haviam segurado uma arma. Muitos nem sequer entendiam por que estavam sendo mandados para lutar em uma guerra do outro lado do mundo. E quando esses homens foram reunidos nas bases de treinamento, a realidade se mostrou ainda mais caótica. O exército brasileiro não tinha uniformes suficientes, não tinha botas adequadas, não tinha equipamento de inverno. Lembre-se, esses soldados iriam lutar nos Alpes italianos, onde a temperatura no inverno cai para 15 graus negativos. E o Brasil é um país tropical. Ninguém no comando militar brasileiro tinha a menor ideia de como preparar tropas para combater na neve. Os americanos, vendo o despreparo brasileiro, começaram a fornecer equipamento, mas forneceram sobras. Uniformes de segunda mão, fuzis velhos, equipamento que havia sido rejeitado por outras unidades. O Brasil estava sendo tratado como um aliado de terceira classe. O fuzil padrão da FEB era o Mauser M1908, fabricado na Dinamarca. Era uma arma confiável, sim, mas completamente ultrapassada. Enquanto os soldados americanos usavam o M1 Garand, um fuzil semiautomático que permitia tiros rápidos, os brasileiros tinham que operar manualmente o ferrolho a cada disparo. 5 balas no pente, sistema Bolt Action. Era como lutar com uma arma da Primeira Guerra Mundial contra um inimigo equipado com tecnologia da Segunda Guerra. Os alemães tinham metralhadoras MG-42, capazes de cuspir 1.200 tiros por minuto. Os brasileiros tinham fuzis que, se tivessem sorte, conseguiriam disparar 15 tiros por minuto. Mas o problema não era apenas o equipamento, era o preconceito. Quando os primeiros escalões da FEB começaram a se preparar para embarcar para a Itália, os instrutores americanos que foram destacados para treiná-los não escondiam o desprezo. Esses caras são piada. Tropas tropicais não aguentam o frio europeu. Vão morrer antes de ver um alemão. A gíria que circulava entre os americanos era brutal. Tropical Cannon Fodder, carne de canhão tropical. Os brasileiros eram vistos como um peso, uma obrigação diplomática, não como uma força de combate real. E então chegou o momento do embarque. Julho de 1944. O primeiro escalão da FEB, cerca de 5.000 homens, embarcou em navios de transporte americanos no Rio de Janeiro. A viagem pelo Atlântico durou 2 semanas. 2 semanas de enjoo, desconforto, medo e antecipação. Muitos dos soldados nunca haviam saído de suas cidades. Muitos nunca haviam visto o oceano. E agora estavam atravessando o Atlântico em navios de guerra, sabendo que ao final da jornada os esperava o inferno. Quando os navios atracaram em Nápoles em julho de 1944, a reação dos italianos foi de puro choque cultural.
Nápoles estava devastada pela guerra. A cidade havia sido bombardeada pelos aliados, saqueada pelos alemães em retirada, e agora era um caos de escombros, refugiados e mercado negro. Os napolitanos estavam acostumados a ver tropas aliadas, britânicos, americanos, poloneses, até soldados das colônias indianas. Mas nunca haviam visto nada parecido com os brasileiros. A primeira coisa que chamou a atenção foi a diversidade racial. O Brasil havia enviado soldados de todas as cores e etnias. Negros, brancos, mulatos, descendentes de italianos, alemães, japoneses, indígenas. Era um exército que refletia a miscigenação brasileira. E para os italianos, que viviam em uma sociedade europeia etnicamente homogênea, aquilo era exótico, quase surreal. De onde vem essa gente? Que língua é essa? As crianças italianas cercavam os soldados brasileiros, tocavam suas peles, faziam perguntas. Os brasileiros, muitos deles simples camponeses, não sabiam como reagir. Alguns sorriam, outros ficavam desconfortáveis. A segunda coisa que chamou a atenção foi o equipamento, ou melhor, a falta dele. Os soldados brasileiros desembarcaram com uniformes que não serviam direito, botas gastas, mochilas improvisadas. Comparados com os americanos que tinham uniformes novos, equipamento de campanha moderno e um ar de confiança profissional, os brasileiros pareciam refugiados armados. Os italianos cochichavam. Esses são soldados de verdade? Eles vão lutar? Com essas armas? Mas a terceira coisa que chamou a atenção, e talvez a mais importante, foi a atitude. Apesar do equipamento precário, apesar do preconceito, apesar de tudo, os brasileiros tinham uma determinação nos olhos que não passava despercebida. Eles sabiam que estavam sendo subestimados, e isso os deixava furiosos. Havia um orgulho ferido naqueles homens, um desejo de provar que não eram uma piada, que o Brasil não era irrelevante, que eles mereciam respeito. Os primeiros dias em solo italiano foram de adaptação. Os brasileiros foram levados para bases de treinamento em Tarquínia, ao norte de Roma. Lá, eles deveriam passar por treinamento adicional com instrutores americanos antes de serem enviados para o fronte. E foi em Tarquínia que a humilhação atingiu seu pico. Os soldados do 5º Exército Americano, que estavam estacionados nas proximidades, faziam piadas abertas. Riam dos fuzis brasileiros. Apontavam para os uniformes mal ajustados. Chamavam os brasileiros de Our Little Brown Brothers, nossos irmãozinhos marrons. Era racismo disfarçado de paternalismo. Os oficiais brasileiros, muitos deles formados em academias militares europeias, estavam mortificados. O general Mascarenhas de Moraes, comandante da FEB, era um homem da velha escola prussiana, obcecado por disciplina e honra. Ele via a humilhação de suas tropas como uma afronta pessoal, mas ele também era realista. Ele sabia que seus homens não estavam prontos. Ele sabia que o equipamento era inadequado. Ele sabia que a única forma de calar os críticos era no campo de batalha. E ele estava disposto a sacrificar quantos homens fossem necessários para provar o valor do Brasil. O general Mark Clark, comandante da 5ª Armada Americana, tinha ordens claras de Washington: usar os brasileiros, mas não em operações críticas. Os brasileiros deveriam fazer patrulhas, guardar estradas, ocupar áreas secundárias. Eram tarefas de baixa prioridade, missões que não comprometessem as operações principais. A mensagem estava clara: o Brasil estava ali por protocolo, não por necessidade militar. Mas Mascarenhas de Moraes tinha outros planos. Ele aceitou as missões secundárias, mas aceitou sabendo que cada missão seria uma oportunidade de provar o contrário. A primeira missão de combate real veio em setembro de 1944. A cidade de Massarosa, no norte da Itália, estava ocupada por tropas alemãs entrincheiradas. Era uma posição defensiva bem fortificada, mas não estrategicamente vital.
Os americanos não queriam desperdiçar suas próprias tropas em um ataque custoso. Então eles ofereceram a missão aos brasileiros. Se vocês acham que conseguem, tentem. Era um teste. E os brasileiros sabiam disso. O ataque a Massarosa foi brutal. Os brasileiros avançaram sob fogo pesado de metralhadoras alemãs. Soldados caíam na lama. Os fuzis Mauser travavam com a umidade. A munição acabava rápido demais. Mas os pracinhas não recuaram. Eles avançaram na baioneta, corpo a corpo, trincheira por trincheira. Foi um massacre, mas foi uma vitória. Quando a cidade foi tomada, os alemães estavam chocados. Eles esperavam enfrentar tropas americanas. O que encontraram foram soldados maltrapilhos com fuzis antigos, mas com uma ferocidade que não estava nos manuais de guerra. A notícia correu rápido entre as unidades aliadas. Os brasileiros lutam, e lutam bem. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir, e ele tinha um nome que se tornaria lendário na história militar brasileira: Monte Castelo. Monte Castelo era uma fortaleza natural, um pico rochoso de 977 metros de altitude na região dos Apeninos, fortificado pelos alemães com casamatas de concreto, ninhos de metralhadora e campos minados. Quem controlasse Monte Castelo controlava a linha gótica, a última grande barreira defensiva nazista antes do Vale do Pó. Era uma posição estrategicamente vital e era considerada inexpugnável. Os americanos tentaram tomar Monte Castelo 3 vezes. Em todas as 3, falharam. As baixas foram horríveis. Centenas de soldados americanos morreram tentando subir aquela montanha sob fogo cruzado de artilharia e metralhadoras. Mark Clark estava desesperado. Ele precisava de Monte Castelo para avançar, mas não podia continuar sacrificando suas tropas de elite em ataques frontais suicidas. E então, ele olhou para os brasileiros. Se vocês acham que conseguem, tentem. Era novembro de 1944. O inverno italiano havia chegado. A temperatura estava abaixo de 0. E os soldados brasileiros, vindos de um país tropical, nunca haviam experimentado frio assim. Muitos deles nem sequer tinham casacos adequados. As botas não eram impermeáveis. As luvas eram insuficientes e, ainda assim, eles receberam a ordem: ataquem Monte Castelo. O primeiro ataque brasileiro foi em 29 de novembro de 1944. Foi um desastre total. Os pracinhas subiram a montanha sob neve e fogo de artilharia. Explosões sacudiam o solo. Metralhadoras alemãs cortavam fileiras inteiras de homens. Os fuzis Mauser congelavam. Os dedos dos soldados ficavam tão dormentes que não conseguiam puxar os gatilhos. Dezenas morreram. Dezenas mais ficaram feridos, congelados nas trincheiras, incapazes de serem resgatados. E no final do dia, Monte Castelo ainda estava nas mãos dos alemães. O moral da tropa estava destruído. Os soldados começaram a questionar por que estavam ali. Por que morrer por uma guerra que não era deles? Por que lutar com armas que não funcionavam? Por que ser tratado como carne de canhão? Mas Mascarenhas de Moraes não desistiu. Ele ordenou um segundo ataque, 12 de dezembro de 1944. O resultado foi o mesmo: fracasso, mais mortos, mais congelados, mais humilhação. E então veio o terceiro ataque, 21 de fevereiro de 1945. Mais uma vez, fracasso. A essa altura, os brasileiros haviam perdido centenas de homens tentando tomar uma montanha que os americanos não conseguiram conquistar. E o pior de tudo, o mundo estava assistindo. Os jornais brasileiros cobriam as batalhas. As famílias dos soldados recebiam telegramas. Seu filho morreu em Monte Castelo. E as perguntas começaram a surgir. Por que mandamos nossos homens para morrer na Europa? Por que o Brasil está nessa guerra? Foi nesse momento de desespero que algo mudou. O coronel Ciseno Sarmento, um dos oficiais mais respeitados da FEB,
tomou uma decisão drástica. Ele pegou um jipe, foi até o quartel-general americano e exigiu, não pediu, exigiu que os americanos fornecessem equipamento decente aos brasileiros. Vocês querem que a gente morra por vocês? Então nos deem as ferramentas para lutar. Os americanos, pressionados e sem outras opções, cederam parcialmente. Forneceram alguns rifles M1 Garand, metralhadoras Browning e morteiros. Não eram suficientes para toda a divisão, mas eram melhores do que os Mausers congelados. E mais importante, os brasileiros agora tinham algo que não tinham antes: dignidade, respeito. Pela primeira vez, os americanos os estavam tratando como soldados de verdade. O quarto ataque a Monte Castelo foi em 21 de abril de 1945. Dessa vez, os brasileiros subiram com fogo de artilharia coordenado, apoio aéreo e, crucialmente, com armas que funcionavam. A batalha durou 12 horas. Foi sangrenta, foi brutal. Mas quando o sol nasceu no dia seguinte, a bandeira brasileira tremulava no topo de Monte Castelo. Os alemães haviam recuado. O impossível havia sido feito. A notícia ecoou por todo o fronte italiano. O Brasil havia tomado o que os americanos não conseguiram. O respeito veio finalmente, mas veio tarde. Veio após 450 brasileiros terem morrido. Veio após meses de humilhação. E quando os sobreviventes da FEB olharam para a bandeira brasileira no topo daquela montanha maldita, eles não sentiram apenas orgulho. Eles sentiram raiva. Raiva de terem sido subestimados. Raiva de terem sido tratados como descartáveis. E raiva de representarem um país que o mundo inteiro via como irrelevante. Mas Monte Castelo não foi o fim da história da FEB. Foi apenas o começo. Depois de Monte Castelo, vieram outras batalhas. Montese, Castelnuovo, Fornovo. Em cada uma delas, os brasileiros provaram que não eram uma piada. Provaram que podiam lutar. E provaram que o Brasil merecia estar naquela guerra. Os italianos, que inicialmente olharam para os brasileiros com descrença, começaram a vê-los de forma diferente, especialmente a população civil. Os soldados brasileiros tratavam os civis italianos com uma humanidade que contrastava com a brutalidade dos alemães e até com a distância profissional dos americanos. Os brasileiros compartilhavam comida com crianças famintas, ajudavam a reconstruir casas destruídas, cantavam sambas nas praças, e os italianos, especialmente no norte, começaram a criar laços afetivos com aqueles estranhos soldados do outro lado do mundo. Há histórias de soldados brasileiros que se apaixonaram por mulheres italianas. Há histórias de famílias italianas que esconderam soldados brasileiros feridos. Há histórias de amizades que duraram décadas após o fim da guerra. Mas também há histórias sombrias. Histórias de violência, de execuções sumárias, de atrocidades cometidas no calor do combate. A guerra transforma homens. E os brasileiros, apesar de sua reputação de cordialidade, não foram exceção. Em maio de 1945, a guerra na Europa terminou. A Alemanha se rendeu. E os 25.000 brasileiros que haviam desembarcado em Nápoles começaram a voltar para casa. Mas eles não voltaram como heróis. Voltaram como incômodos. O governo de Getúlio Vargas, que havia enviado brasileiros para lutar contra o fascismo na Europa, era ele mesmo uma ditadura. A ironia não passou despercebida. Muitos veteranos da FEB foram vigiados, perseguidos, silenciados. Eles haviam visto democracia na Europa e agora voltavam para uma ditadura no Brasil. Isso os tornava perigosos. Mas dentro dos quartéis, uma geração de oficiais que havia sangrado na Itália começou a articular uma ideia. O Brasil precisa de independência militar. O general Mascarenhas de Moraes escreveu em seus relatórios pós-guerra uma frase que se tornou doutrina. Um exército que depende de armas estrangeiras não é soberano. É um exército alugado. Essa frase incendiou o pensamento estratégico brasileiro. E décadas depois, ela geraria a Indústria de Defesa Nacional, a Imbel,
o domínio do ciclo nuclear, o projeto do submarino atômico. Tudo isso nasceu da humilhação de Monte Castelo. Tudo isso nasceu da raiva de ter sido subestimado. Hoje, em 2024, os veteranos da FEB estão quase todos mortos. Os últimos sobreviventes são centenários, mas a memória de Monte Castelo permanece viva. Permanece como símbolo de que o Brasil, quando provocado, quando humilhado, quando subestimado, é capaz de coisas extraordinárias. Os italianos que viram 25 mil brasileiros desembarcarem em Nápoles em 1944 não acreditaram que aqueles homens fossem capazes de lutar. Mas aqueles homens provaram o contrário. Eles fizeram a cobra fumar. E o mundo nunca mais olhou para o Brasil da mesma forma.